eu pergunto para vocês com relação ao começo da história. Como foi que vocês entraram nessa parada de podcast? Porque assim, ontem eu era um entrevistado, eu tive vontade de perguntar isso na hora do bate-papo lá, eu tive que me controlar muito, sabe? Porque eu tenho um problema. Eu não gosto de ser perguntado, eu não gosto muito de responder. E eu acabo, sempre que estou sendo entrevistado, virando o jogo para começar a fazer pergunta para o cara, para eu não ter que falar muito de mim, porque eu fico tímido. E parece aquele tanto de hora que a gente falou ali, parece, poxa, o Hélio fala muito não, cara. É porque eu me senti à vontade. Mas eu queria saber de vocês, como foi para vocês começarem com essa história de podcast? Porque assim, a gente sabe que está estourado a nível nacional, está estourado a nível internacional e chegou até os interiores. No nosso caso aqui a gente tem também, quero até mandar um abraço para o Riva, que é do Pod Pavulagem. Né? Hoje ele está fazendo podcast como é podcast mesmo, na rádio, né? E fazendo o vídeo e tal, mas Sim. É um programa de rádio que ele faz. E eu queria saber de vocês, como foi que vocês pensaram ou aconteceu? Conta pra gente como foi essa história. Cara, para início de conversa, o Tomás, ele não tá desde o começo. Não? Com a gente, não. Entre aspas. Entre aspas. Porque ele começou com outros amigos, né? Um grupo de amigos. E eu fui no primeiro episódio como entrevistado, entendeu? Ele que iniciou, ele que tá desde o começo, ele pode falar como começou, entendeu? Porque assim, como eu disse, o meu pai, ele era radialista, e aí eu fui fazer um serviço numa rádio local lá, um serviço de manutenção de computadores, e acho que um dos maiores nomes do rádio lá de Capitão Poço, ele chegou para mim com um convite perguntando se eu não queria fazer ter uma hora na rádio. Fazer um programa, né? Só que aí eu falei a mesma coisa que eu falei para ti ontem, questão de dicção e tal, então eu fiquei meio acanhado. Só que ele falou assim, não, cara, é fácil, a gente te ensina e tal. Eu digo, não, se eu tiver uma hora na rádio, eu tenho que fazer do jeito que eu quero. Eu já consumia podcast, como Flow, como Podpah, Inteligência Limitada e tal. E aí, só que eu me inspirei também, na hora que eu pensei, eu me inspirei muito nas rádios Belém, de meio-dia, que é aquela sacanagem entre amigos. Jovem Pan, né? Então, e aí eu convidei, né, aceitei o convite e convidei 2 amigos meus que não levaram muito pra frente, entendeu? Porque, querendo ou não, isso aqui é trabalhoso, tem que ter uma garra, tem que ter tirar constância. Isso. E aí eles não tiveram. Mas o começo, assim, foi lá na rádio, com a estrutura deles mesmos lá, a gente só pegou, por exemplo, a VPRO, que faz parte desde o início, foi ela que deu a ideia de fazer em vídeo, né? E aí surgiu. Bacana. Entendeu? Inclusive, lá na rádio não deu certo justamente por ser a rádio, pelo nosso jeito. O nosso jeito não dá certo de fazer na rádio. A gente foi convidado a se retirar, né? A gente foi convidado educadamente a se retirar. Porque a gente pegou esse horário, justamente esse horário agora, de 6 horas da tarde, Entendi. Que é um horário que, tipo... A gente entende que como horário nobre, principalmente para quem tá no interior. Só que assim, quando a gente pegou o horário de 6 horas, era das 6 às 7, na 7 horas da noite, tinha o programa do Edmundo Saraiva, que fez o convite. Então, era uma faixa etária de 40, 50, 60 que gostava. Então, quando a gente foi convidado a se retirar, o dono falou assim, que havia muita reclamação, tinha um menino falando muito palavrão e tal. Então, a gente queria fazer algo, mas não entendia como funcionava na rádio. Entendi. Foi até bom a gente ter saído da rádio, porque foi um desafio pra gente para começar o podcast em estúdio, entendeu? E aí veio a história de fazer o podcast com pano preto, só a mesa no centro, e daí começou e tá até hoje.